Pastor João já está conosco. Vou esperar os nossos irmãos, mais alguns irmãos, entrarem em nossa live. E a gente já vai chamar o senhor aí para a gente começar a nossa conversa hoje. Estamos, é a primeira vez aqui pelo perfil, né, do nosso departamento. Jorge, Jorginha, Mari, bem-vindos. Maura Loiva, Bruno Caleb, Cat Lemos. Os irmãos estão chegando aí, bem-vindos, irmãos. A G chegou aí também. Muito bem, a Martinha, Miguel, Débora. Bem-vindos. Mais uma noite, mais um momento que o Senhor nos proporciona estar juntos virtualmente, né? Nessa live aí. Esperar mais alguns irmãos chegarem e a gente já vai chamar o Pastor João. Pastor João Antônio de Souza Filho. Querido Pastor Joãozinho, né? Conhecido por todos. Muito bem, vamos chamá-lo para a gente não perder tempo. Aqui, Moisés, Elinês. Vamos aguardar, ele está chegando aí, a gente já vai começar a conversar. O tema de hoje é vencendo os desafios em família, né? Tema que a gente propôs. Aí, bem-vindo, Pastor João. Muito obrigado, muito obrigado. Alegria Obrigado, recebê-lo. Bernardo. Muito bem, estava fazendo uma breve introdução aqui para os irmãos, né? Falando um pouco a respeito do nosso tema que a gente propôs ao Senhor e o Senhor prontamente aceitou. Tratar conosco, vencendo os desafios em família. Né? Então, um tema bastante abrangente. A gente está, eu confesso para o senhor que eu estou ansioso para ouvir o que o senhor ministrou ao seu coração aí, né? Eu já quero, enfim, pastor João dispensa comentários, dispensa apresentações. Eu vinha hoje, durante o dia, eu estava pensando o que eu vou falar no início ali para introduzir, né, e tal. E eu me lembrei do dia que eu conheci o senhor. Foi lá em 2017, para o senhor ver que faz pouco tempo, mas nós tivemos a alegria de receber o pastor, ai meu Deus, Oséias de Paula. Oséias de Eu Paula. me, eu, eu me criei ouvindo ele, né? E durante o culto ele para de cantar e faz questão de saudar o senhor e mandar um abraço, enfim. Eu digo, olha aí, eu preciso conhecer esse homem de Deus aí, né? E dali adiante a gente veio nos aproximando e admirando cada vez mais sua vida, seu ministério e o testemunho que o senhor tem aí. Mais uma vez, muito bem-vindo. Que Deus possa lhe abençoar e lhe usar aí nessa noite aí para trazer uma palavra para as nossas famílias. O senhor tem bastante tempo, viu, pastor? O senhor fica bem à vontade, não precisa ter pressa, que a gente somos todo ouvidos a partir de agora aí. Tá bom, Bernardo, uma alegria ver aí que algumas pessoas que eu conheço, que já entraram, especialmente o Jorginho e a Mary, né? E a Mari. Uhum. Mário, o Jorginho foi meu discípulo durante muitos anos. Olha aí. Ele andou debaixo de disciplina, viu, Bernardo? É mesmo? Pergunta para ele. Eu tinha um Ah, grupo vou ter que de perguntar. eu tinha um grupo de uns 8 rapazes, acho que era 10 rapazes, e eu reunia no sábado às 8 da manhã. Cedo, né? Olha só. Para um sábado. E a gente estabeleceu assim que quem chegasse um minuto atrasado fazia uma flexão. Quem chegasse em Olha só. 10 fazia 10 flexões. 10. E o Jorginho estudava educação física, né? Então ele estava Olha aí. bem preparado fisicamente. Bem preparado. Ele formou-se em educação física, ele estava bem preparado fisicamente. E um dia ele não veio.
E aí, no outro sábado, eu perguntei para ele, por que você não veio? Ah, eu dormi demais. Aí eu perguntei para o grupo, tá, agora a nossa reunião é 1h30, são 90 minutos. Então ele vai ter que fazer 90 flexões, 90 apoio, né? Sabe como é apoio? Aí a Aham. turma, o resto da turma disse, não pode, não pode, é muito castigo. Eu disse, tá bom, vou ensinar a lição do perdão para vocês. Vocês estão perdoando ele? Perdoa. Ok. Vamos dividir os 90 apoios por 10. Pronto. Resolvemos o Olha aí, problema. que Entende? barbada, olha aí. Cada um faz 10, está resolvido. Ai, ai, ai. Aí eles aprenderam na prática a Eu lição do só. perdão. Que o perdão, quando você perdoa, você assume a culpa daquela outra Olha isso. pessoa, né? É É impressionante verdade. isso. Mas o nosso Já tema, né? anotamos a primeira lição, hein? O Jorginho deve estar rindo lá. Não posso Tá, com falar. certeza. Não posso falar muito, porque senão o Jorginho depois me pega aí no culto. Ah, Mas assim, é ó, bênção, pastor, é uma alegria. ah, o tema de restaurar a família, né? Eu estava Uhum. olhando, Bernardo, no muito material que eu tenho, né? E material que eu venho guardando há anos, porque eu já fiz muitos seminários de família. E eu tenho aqui na Um, mão dele, sobre um deles eu tenho aqui, ó. Famílias da Bíblia. Esse livro está esgotado, viu? É, Está eu tenho esgotado. um aqui, ó. Você tem Famílias da Bíblia. Ah, E esse livro está esgotado. é, Quando eu tiver dinheiro, eu vou mandar reeditar. eu, E com certeza. eu fiz muitos seminários de família, trabalhei muito nessa área de Sim. restauração da família. E tinha algumas anotações aqui que eu revivi, não é? Mas eu estava escrevendo, eu estava ouvindo agora esses dias o que os comentaristas não sei se são cristãos ou não, na Uhum. televisão estão. O Jorge Moraes botou aqui, bela lembrança. Então, assim, porque hoje todos os comentaristas de televisão, quando estão tratando da Covid-19, Sim. estão, e que os pais muitos pais ficaram em casa fazendo homework, não é? Com os filhos, não sei Uhum. se é o seu caso também, trabalhando em É, por homework algumas semanas, sim. Essa semana eu até estava na ativa lá, mas a maior parte do tempo em casa também. em casa. E aí você tem que conviver com os filhos, né? É, E aí é. você tem que conviver com os filhos estão ali, perto de você, rodeando. A mãe tem que se desdobrar, porque aquele período da escola, que dá um descanso para a mãe e dá um descanso para o pai, aquele período da escola agora todos estão juntos. Então Todos tem, juntos. tem, tem que haver muita criatividade, né? Exato. Eu sei porque agora as minhas netas, que estão morando aqui ao lado da minha casa, num outro sobrado, as minhas netas disseram, avô, nós queremos aprender a pintar. Porque eu voltei, depois de 10 anos parado, sem pintar quadros, eu voltei a pintar, né? Aqui Sim. tem até um bosquejo de um ali que eu vou começar, ó, tá ali Olha aí, a tela no cavalete, não que é? legal. E, É, e dias atrás, o pastor Fernando, eu me lembro que ele fez até uma publicação, está acompanhando a gente pois aí é, na ele live, aí, pastor Fernando. postou um dos quadros meus aí. Aham. Ah, fiquei admirado, olha, muito lindo, parabéns, pastor. E aí, então, aí agora, então, elas querem vir aqui para casa para aprender a pintar, mas eu pinto a óleo. E o óleo suja muito. A tinta a Ah, óleo se suja imagine. muito. E tem que usar terebintina, e tem que usar água raiz, dá um cheiro horrível, Sim. não é? Então, e eles se lambuzam todos, né? Eles se lambuzam todos. E eu já me lambuzo, imagina eles. Então, eu estava ouvindo os comentários, não é? Porque agora muitas famílias tiveram que se reestruturar, não é? Exato.
Então, eu quero Exato. começar com o texto de Malaquias 4:6, que é o último versículo do Antigo Testamento. É um versículo profético, que diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse texto É. que encerra o livro de Malaquias, que encerra o É período do Antigo espetacular. Testamento, é espetacular, dizendo que Deus vai converter o coração dos pais, vai fazer com que o coração dos pais se incline para os filhos e o coração dos filhos se incline para os seus pais. Meu Deus, Né? coisa Porque linda. isso, você sabe que a coisa que, quando a criança chega na adolescência, o pai é um cafona, a mãe é ultrapassada, não é? Mas isso não vai acontecer numa família restaurada, não é? É verdade. E É o outro verdade. texto que eu quero deixar é Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos Amém. membros uns dos outros. Isso se refere também à união entre homem e mulher. Agora, eu vou fazer aqui 5 perguntas. E eu vou tentar responder essas 5 perguntas durante essa minha palestra, que não será muito longa. Quais as causas da desunião e destruição da família em nossos dias? Tem várias causas, né? Tem várias causas. Tem. A independência da mulher, e mulher trabalhando durante o dia, deixando os filhos na creche, coisas assim. Bom, esse é um tema que tem que ser estudado. Segunda pergunta. Que exemplos negativos temos nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento? Que eu trato nesse livro que você levantou aí. Exatamente, eu estava olhando hoje ainda. Famílias da Bíblia, não É, é? Tem muitos exemplos é um livro. negativos. O senhor tem que reeditar esse livro, com certeza. Ah, Você vê o relacionamento Isaac e Rebeca, não é? Que Jacó. gerou uma desunião entre Exato. Isaac e Esaú, que É. perdurou por cerca de 2000 anos. Jacó e Esaú. Né? Aquela É. desunião, porque Isaac preferia a Esaú e Jacó preferia, É. a Rebeca preferia o Jacó. É. E cada um era queridinho do papai, outro era queridinho da mamãe. É. Entende? Essa preferência por filhos. É. Então, nós temos muitos exemplos negativos no Antigo Testamento, tanto na vida de Abraão, na vida de Noé, na bebedeira que ele tomou, na vida que ele Sim. amaldiçoou seu neto. E ali a maioria dos comentaristas diz que não é o filho, é o neto. Né? E coisa assim. Bom, vamos para a terceira pergunta. Depois a gente volta a estudar esses pontos. Sim. Até que ponto a igreja é culpada da desunião e desagregação familiar? Porque a igreja tem uma parcela de culpa. Especialmente a igreja que mantém uma agenda de programa todos os dias da semana, em que bota a mão no rosto assim, ficar com vergonha, em que o pai está numa atividade, a mãe está na outra, o filho está na outra. Então, a igreja, em certo sentido, ela é culpada também da desagregação familiar. Quarta pergunta. Como reverter a tendência da destruição da família nos dias de hoje? É possível reverter? É. É a igreja que exerce um papel importante, não é? De reverter essa desagregação familiar. E aí a quinta pergunta também em relação à igreja. Qual o papel da igreja na reestruturação familiar?
Então, algumas perguntas a gente já tem respostas de cara, não é? Algumas perguntas a gente tem respostas de cara. Por Sim. exemplo, a ausência da paternidade. Porque a falta da paternidade não é só a ausência do pai, Bernardo. É. Existem muitos lares em que o pai está presente, mas não há paternidade. Mas só o corpo. Só o corpo. É. Não há paternidade, não há participação na vida da família. A ausência da maternidade. Mães que trabalham fora o dia todo, e às vezes por uma necessidade, né? E deixam seus filhos aos cuidados das babás, das empregadas ou das creches. Elas só veem os filhos à noite e os fins de semana ocupam-se na igreja. Está entendendo? Quer dizer, além de passar a semana sem ver os filhos, ainda passa o tempo todo. Ainda o fim de semana, quando podia estar com os filhos, está na atividade da igreja. As babás eletrônicas, que é a internet, a televisão, os videogames, que deixam as crianças passivas e criam super-heróis anônimos. Já é próprio da criança ter o seu super-herói. A criança ela tem a sua imaginação, sua criatividade, não é? Mas elas começam agora a criar super-heróis anônimos e os demônios se aproveitam disso para se transfigurar em personagens que vão estar com aquela criança. Terceira resposta, nós vamos voltar a todo esse tema de novo. Tá? A quarta, a competição com o mundo, buscando riquezas e aumento de patrimônio. Então, as crianças são pressionadas pelos pais na concorrência financeira com os pais de seus amigos. Porque como os pais de seus amigos têm uma certa abastância, os pais dos filhos também querem concorrer dando a mesma abastança. Fulano deu uma festa que custou 10 mil reais para sua criança de 3 anos de idade. Então, e eu fui convidado, agora eu vou convidar para a festa de 3 anos de idade do meu, eu vou dar uma festa de 15 mil. Você está entendendo? Aí vem brigas e discussões do casal na frente dos filhos, insubmissão da esposa ou alienação do marido. Então, só aqui, nesses poucos itens que eu estou relatando, nós já temos aqui uma quantidade de assunto para nós conversarmos. Tá? É verdade. Nós temos. Então, vamos trabalhar essas causas. Exemplos negativos no Antigo Testamento que nós temos de família. Não tem família perfeita. Exato. Existem famílias que buscam a perfeição. Existem famílias que procuram seguir os princípios da palavra de Deus. Mas família perfeita não existe. Esses dias eu ainda ouvi assim de uma esposa de pastor, ela me disse: eu achei que a minha família era perfeita. E aí, quando ela viu, a família estava toda se degringolando, um filho se divorciando, a outra filha se divorciando, alguém indo para o mundo, não é? A família se dividindo, porque não existe família perfeita. Entende? E parece que Deus faz questão de mostrar isso para a gente. Né? Então, nós temos muitos exemplos no Antigo Testamento sobre isso aí. Pois elas já são feitas de seres imperfeitos. Exatamente. As famílias... Não há como a imperfeição gerar perfeição. Não tem como. É como querer que uma macieira gere figos.
Até porque quando a gente compara hoje a nossa vida, desculpe, meu celular mexe muito, que eu estou segurando ele na mão aqui, Não, fica e tranquilo. Eu, não está num eu pedestal. fiz uma parafernália aqui, Eu tinha colei, que não tá, por isso que tá paradinho. tinha que ter colado ele em alguma coisa aqui, botado uma fita de 2 faces aqui e colado ele. Mas assim, É. ah, Mas tá tranquilo, pastor, tá tranquilo. nós temos exemplos negativos, tem todos. Você tem, por exemplo, Davi, um ótimo rei, mas um péssimo pai. É. A ponto de os filhos brigarem entre si, um matar o outro. Né? E tudo O começa senhor quando trata ele da. peca. Tudo começa, e eu falo nesse livro aí sobre a vida de Davi, tudo começa quando ele peca com Batseba. Pô, ele sabia quem era Batseba. Porque ele pergunta quem é aquela mulher, mas ele está sabendo, aquela mulher ali é a esposa, né, de Urias, um dos seus, um dos seus, um dos Dos soldados que seus era dos melhores 33, guerreiros. dos 33 guerreiros. E O senhor fala, eu estava lendo hoje era à tarde sobre filha, isso. era filha de Eliã, um dos seus 33 guerreiros. E Neta do era neta, conselheiro. e era neta do seu melhor conselheiro, Aitofel. Não é? Meu Deus. Era neta, É. Marcos Thyssen, de Cachoeirinha, entrou aqui, que maravilha. Era neta do seu melhor amigo, não é? Que esperou uma oportunidade depois para trair a Davi, né? Com Absalão. Entende? Esperou uma oportunidade. Uma espécie de Então, vingança. Né? uma espécie de vingança. Então, Davi sabia quem era aquela mulher. Tá? Ele, além de adulterar, ele manda matar o cara na frente da batalha. Assunto que eu explico bem nesse livro. Mesmo assim, ele tinha uma qualidade, uma peculiaridade. Deus diz que ele era o homem segundo o seu coração. O seu coração. Achei Davi, homem segundo o meu coração. Está lá no Salmo 80 Meu e poucos. Deus. Né? Meu Homem Deus. segundo o meu coração. Peraí, aos nossos olhos, se a gente fosse fazer um perfil negativo de Davi, só dava nota 0. Mas apesar de todos os seus erros, Deus gostava dele, porque Deus sabe que somos imperfeitos. Não é? Eu estava lendo, Ah, sobre essa questão do Davi, né, do pecado dele. a Luísa Perla entrou aqui agora. Esse meu amigo, eu acabei de fazer uma live com ele, pelo Zoom. Olha aí, bem-vindo. Até às 9h15. Deus abençoe. Mas fala, querido. Então, não a reação dele, né, quando o profeta, então, confronta, né, e ele, a reação dele, né, foi já de alguém, somente alguém que tem um coração semelhante ao de Deus, né, ele reconhece, se joga, pede perdão, ele não transfere a culpa para outro. Não. Né? Então até nisso a gente aprende com ele também. Na mesma hora ele disse, pequei. Quando o Gad conta aquela história do cara que tinha uma única ovelhinha que dormia no seu regaço, que era o caso de... Era Urias, ele só tinha aquela mulher, não é? Que era que dormia nos braços dele. Entende? Então, eu creio assim, se você olhar para a vida de Davi assim, você não espera nada. É uma vida negativa. Mas Deus, ele amava Deus. E Deus o amava. Depois começa o pecado na vida da família, quando um dos filhos, o meio-irmão, mata a sua meia-irmã, que era irmã de Absalão, né? Porque quando ele vai... É uma lástima. É uma lástima. Quando ele foi rei, foi primeiro em Hebrom durante 7 anos e meio. Lá ele tinha aquelas 2 mulheres e lá nasceram 7 filhos dele.
Então, assim, nós temos muitos exemplos negativos. Isso faz com que desperte em nós um senso de perdão por aquelas famílias que não dão certo. Mesmo as famílias da igreja. E eu me refiro a famílias de obreiro. Porque quando eu tive a minha filha no mundo, durante 6 anos na mão de satanistas, eu era criticado de toda maneira. Não é? O que o pastor João fez para acontecer isso? Não criou seus filhos? Não, criou direitinho nos caminhos do Senhor, trabalhando, entende? Servindo a Deus, tudo certinho. Mas quando ela tinha 15 anos de casado, degringolou tudo. Hoje, graças a Deus, recuperada, restaurada, é minha companheira de ministério na minha equipe de Liberta-me. Temos feito vários seminários de libertação juntos. E ela agora, eu coloquei ela no caminho e ela já agora está indo para... Já foi 2 vezes a Recife ministrar e vai de novo para Recife, entende? Então está ministrando, passa todos os dias, pelo menos 2 pessoas por dia, mulheres, ela atende na casa dela para trazer libertação, para levar o evangelho, ensinar seu batismo, ensinar seu Espírito Santo. Quer dizer, restaurada. Mas lá no passado ninguém dava nada. Entende? Então nós temos que entender os dramas dos pastores e não condená-los quando acontecem coisas na vida da família que eles não têm culpa. Eles criaram seus filhos. Uma coisa é quando não criam os filhos nos caminhos do Senhor. Isso é diferente. Não é? Não cria os filhos nos caminhos do Senhor. Mas quando você cria os seus filhos no temor do Senhor, nos caminhos do Senhor, aí não tem problema. Tá? Então, vamos àquele ponto que eu perguntei para ti, até que ponto a igreja é culpada da desunião e da desagregação familiar. Anos atrás, em 1975, andava pelo Brasil aqui um homem chamado Larry Coy. Ele ensinava, ele era um solteiro, mas ele ensinava um curso chamado Curso Conflitos da Vida. Ele fez aqui em Porto Alegre um seminário aqui no Templo da Senhora dos Passos, da Luterana, mas eu fui assisti-lo com a minha esposa, nós tínhamos 75, tínhamos 4 anos de casados. Casei em 71. Nós fomos assisti-lo no Colégio Mackenzie, em São Paulo. Deixamos a filha com os avós e fomos. Fomos lá para... Ali, aquele curso foi muito bom para nós. Por isso que o trabalho que você e a sua equipe faz no departamento familiar é muito importante. Porque restaura a vida dos casais. Nós estávamos a ponto de nos divorciar. Porque eu Tá dando uma cortada, pastor. Tá dando uma cortada? Deu uma cortada, agora a gente não conseguiu entender o senhor. Para mim parece que não cortou, tá tudo normal aqui. Acho que agora tá legal. Tá bom. Segue. Mas Vamos assim, lá. nós estávamos a ponto de nos divorciar com 4 anos de casado. Entende? Era um atrito tremendo nas nossas vidas. E aí fomos para fazer o curso lá em São Paulo, curso Conflitos da Vida, e salvou o nosso ministério. Olha aí. Salvou o nosso ministério. E aquele pastor ensinou uma coisa muito interessante. Acho que lá estava junto também um que você trouxe aí, que trabalha muito com família aqui no Brasil, aquele missionário americano. Jaime Kemp. Isso. Jaime Kemp. Pastor Paulo André trouxe o ano passado, né? Isso. E eu ouvi de um missionário americano dizer o seguinte, que na cultura americana é assim, você diz assim, nós só temos 17 anos para ficar com os nossos filhos. Porque na América, quando o filho chega aos 17 anos e terminou o ensino médio, ele vai para a faculdade.
Geralmente a faculdade é longe de casa, ele pega o carro dele, já vai dirigindo, eles dirigem aos 16 anos, já dirige e vai morar no campus Hum. da universidade, né? Mora no campus da universidade. Então, dentro da cultura É. americana, você tem 17 anos para ficar com filho. Não é aqui que o cara está com 40 anos solteiro e morando na casa do papai e da mamãe, ganhando um bom salário, mas está aí morando junto com o pai e com a mãe. Não, lá com 18 anos, ele já vai alugar o seu apartamento, vai morar sozinho. Se ele não for para a faculdade, vai morar sozinho. O pai chuta ele de casa, praticamente. Então ele diz assim, nós temos 17 anos para ficar com nossos filhos. E aí eu aprendi uma coisa. Eu tinha uma atividade, Bernardo, muito intensa, porque eu comecei a comunidade cristã aqui em Porto Alegre, não é? Em Sim. 76. É uma outra história. Aí é uma longa história. E eu tinha grupos de discipulado na minha casa, casais quinta-noite, casais na sexta de noite, sábado de manhã os rapazes, a minha mulher, sábado da tarde as moças, à noite vinham todos lá para casa dos rapazes depois do culto fazer churrasco, domingo de manhã a gente jogava futebol, aquelas coisas todas, né? A vida de... Então eu tinha uma vida bem agitada. É. E às quarta-feiras de noite era o dia também do meu jogo de futebol, joguei durante 16 anos na mesma quadra, não é? Só parei aos Olha aí. 72 anos. Faz 2 anos que eu parei de jogar futebol. Espero que ninguém Mas se olha aí. escandalize. Espero que ninguém se escandalize. Ah, desculpa, desculpa. Mas eu sou muito franco, eu não escondo nada, né? É, não, mas não tem que estar cortando volta mesmo. Eu sou muito franco. Mas eu aprendi uma coisa naquela ocasião. Tirar um dia da semana para ser a noite dos seus filhos. Olha aí. Então, eu reservei a terça de noite como a noite da família, para eu estar com os meus filhos. Eram 2 só. Mais uma dica aí. Uma noite. Eu não abria mão da terça-feira. Às vezes tinha algum discípulo que vinha, Jorginho sabe disso, tinha algum discípulo que vinha correndo, mas eu preciso muito falar, eu só tenho hoje à noite, porque hoje eu não tenho faculdade. Hoje eu não posso, hoje é a minha noite da família. Mas eu vou lá na sua casa para brincar com seus filhos. Ele disse, está bem, aparece lá em casa, então, depois das 10 da noite. Tá? Então, depois das 10 da noite, o cara ainda vinha na minha casa, né? Mas eu separava a noite. Não tinha muito dinheiro. Eu dizia para as crianças, o pai vai levar você, só pode comprar um picolé. Entende? Mas a gente fazia isso. Fiz isso, Bernardo, durante 17 anos. Meu Quer dizer, Deus. a gente passou por todas as fases das crianças, desde brincar de esconde-esconde no apartamento de noite, com tudo escuro, só ficava uma luz no corredor. Depois já fomos jogando palavras cruzadas naquele tabuleiro, não é? De palavras cruzadas. Quando eles eram adolescentes, já era War, então já tinha jogo de War, e por aí ia depois. Sabe como é que é? E aí, quando veio a época do videogame, né, que a gente comprou o nosso primeiro joguinho, né, que era aquele come-come, aí a gente ia brincar com aquilo também, né? Mas eu mantive os 17 anos com cada um deles. Eles se lembram disso, que era a noite da família. Porque eu tinha ocupado domingo. Eu viajava muito, então eu tinha ocupado domingo, eu estava ocupado segunda, eu estava ocupado na quarta, eu estava ocupado na quinta. Eu chegava de viagem na segunda, terça era deles. E se eu ficasse 10 dias fora, eu reservava 2 dias para eles. Então, mas eu tive que me disciplinar para fazer isso. Por quê? A igreja, eu não posso dizer que aqui a igreja era culpada, o culpado era eu. O culpado era eu. Sim, pois o senhor estava plantando aquela igreja. Eu que estava plantando aquela igreja. Então, o culpado era eu. Entende? Mas aí eu estabeleci isso no meu ministério. Tá? Mas eu vejo assim,
Onde é que a igreja muitas vezes é culpada? Você vê bem assim. A igreja mantém... Vamos pegar a nossa igreja, Assembleia de Deus, que é a minha raiz, não é? Em muitos lugares. Tem culto segunda de noite, se você é obreiro. Tem culto na terça. Tem culto na quarta. Tem culto na quinta. Tem culto na sexta. Tem culto no sábado. Tem culto no domingo. Qual é o dia que você vai dedicar para a sua família? Fora os ensaios no meio de tudo isso aí. Fora os ensaios. E aí tem assim, quando seus filhos ficam adolescentes. Olha só, quando seus filhos ficam adolescentes. Vou ilustrar com um exemplo hipotético. O pai se encontra de manhã às 6 da manhã, ele se levanta para o trabalho e se encontra com o filho, que está saindo também para o trabalho. Os dois se encontram, bebem um café corrido juntos. É a única hora que se encontram. Cada um vai para o trabalho. O pai volta às 6 da tarde. Aí o pai vai para alguma atividade da igreja, dirigir uma congregação, qualquer coisa. Né? E aí o filho só chega, sai do trabalho, vai direto para a faculdade, só chega às 11h30 da noite. Janta, cai na cama, no outro dia está cedo. Ele não vê a irmã dele e ele não vê a mãe dele, o rapaz. A mãe, por sua vez, está tão envolvida na atividade da igreja, a filha, então, que a filha não trabalha, estou usando um exemplo hipotético, ela vai para a escola, volta para casa, mas aí de tarde, que ela pode estar com a mãe está no ciclo de oração. Ou a mãe está, outro dia da semana, numa outra atividade na igreja. Ou a mãe, então, foi fazer visita. Tá? E aí, à noite, ela ainda consegue, essa filha, consegue se encontrar com o papai, quando ele não tem um culto. Mas a mãe foi para o ensaio do coro. E aí chega sábado. Os filhos são adolescentes, são moços. Aí chega sábado. Sábado, o pai quer lavar o carro e de manhã e vão fazer compras. Faz as compras, tudo. Os filhos... mas aí os filhos dizem assim, eu tenho ensaio agora às 3 horas da tarde. Aí a filha diz, eu também tenho ensaio do grupo 3 horas da tarde. E já não estão com os pais. Aí eles voltam 10 da noite. Aí vem domingo de manhã. Domingo de manhã saem os 4 de carro unidos em Cristo, indo para a escola dominical. Lá o pai vai dirigir uma classe de homens, a mãe uma classe de mulher, a filha vai para a classe das moças, o rapaz vai para a classe dos rapazes. Quando termina a reunião, a escola dominical, que eles pensavam em almoçar juntos, a filha diz, eu vou almoçar na casa do fulano. O rapaz diz, eu vou almoçar na casa do fulano. Depois nós temos culto ao ar livre. A gente se vê à noite. Então, como é que essa família vai sobreviver às crises? E isso se prolongando por semanas e anos. Anos. Semanas e anos. Você entende? Eu usei um exemplo hipotético. Eu lia um livro, pastor, só para fazer uma adendo, é esse que o senhor está comentando, e o autor falando justamente sobre essa relação dos pais com os filhos e a divisão deles dentro da igreja. Então ele dizendo com respeito ao domingo, por exemplo, que teoricamente é o dia então que todos vão unidos em Cristo para a igreja. Aí eles chegam na igreja, um vai para uma classe, o outro vai para outra classe, e o pai e a mãe vão para outra classe. Nenhum culto eles passam juntos. Não Nenhum culto eles cultuam ou adoram juntos. E aí passa, e daí nessa história que ele conta, que é um testemunho, na verdade, o pai, o líder de jovem, vem perguntar para o pai por que a filha dele não estava mais indo nos cultos de jovens. Porque até uma hora eles ficavam juntos, a partir dali cada um ia para o seu canto. Quando era para ela ir para o culto dos jovens, ela saía. Ela voltava para casa, ia para outro lugar. Fazia mais de mês que essa menina não frequentava os cultos de jovens e o pai nem sabia, pois de meio-dia estavam todos juntos de novo. Mas assim vai. Então, em certo sentido, nós, os pastores, temos que velar
para que não haja desagregação familiar. Eu conversei com um moço lá de Curitiba, veio me procurar aqui em Porto Alegre. Ele era chefe desses que distribuem medicamento nos consultórios, né? Não vou dizer Sim. o nome dele nem a empresa, mas ele trabalhava com isso. E um dia ele me chamou aqui para a gente conversar. Fui lá no hotel dele para conversar. Depois eu fui dar um seminário de louvor na igreja, num acampamento que a igreja dele fez na Grande Curitiba. Fui lá dar um seminário de louvor. E aí uma das coisas que ele, já logo de cara, ele abriu o coração para mim. Disse, pastor João, eu só volto para casa na sexta-feira. Eu de segunda a sexta estou viajando. Eu sou responsável por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Eu volto para casa sexta-noite. Sábado de manhã eu tenho que comparecer na faculdade. Eu faço aula presencial. Eu estudo por EAD, mas tem a aula presencial de sábado de manhã. Então, eu estudo essas aulas presenciais, diz ele, até 6 da tarde, ou 5 da tarde. Depois, à noite, eu sou líder dos jovens, pastor. Aí eu tenho que estar com a juventude. Diz ele, sabe que hora me resta para eu jogar futebol? Das 11 à meia-noite. Eu vou praticar futebol com os jovens da igreja, para poder fazer um exercício, diz ele. Mas aí, domingo de manhã, eu tenho que estar na escola dominical, porque eu sou professor de escola dominical. E aí, domingo de tarde, nós temos ensaios do grupo musical, e de noite tem o culto, e na segunda eu já pego o avião. Aí eu disse, meu querido, chama seu pastor e fala com ele que essa agenda está ruim para você. Você tem que abrir mão de algum compromisso da igreja. Você quer salvar sua família? Não assuma certos compromissos da igreja. Eu disse, você tem que cuidar da sua esposa. Eu visitei depois a casa dele. Você cuidar da sua esposa, cuidar dos seus filhos. Você tem que ter tempo para eles. Porque você faz um trabalho que os seus filhos não veem você a semana inteira e não veem você fim de semana também, porque você está ocupado. E você não tem nem tempo para você, para praticar um esporte. Felizmente, quando eu voltei lá, a Curitiba, na região em que eu fui, da Grande Curitiba, ele já tinha largado a tarefa de professor da escola dominical, que era domingo de manhã, e largado também a tarefa de líder da mocidade. Ficou só com um grupo de louvor, que já ocupava dele o sábado à tarde, domingo à tarde para ensaio e o culto à noite. Né? Ele disse, pastor, aquele conselho que o irmão me deu foi duro de tomar aquela decisão, mas eu tomei. Então, nós, os pastores, eu sei que tem pastores aqui me ouvindo, não é? Eu sei que tem pastores me ouvindo. Nós, pastores, temos que não podemos sobrecarregar os nossos líderes. Esses dias eu fiz uma crítica a um pastor que colocou no Facebook as atividades da semana toda da igreja. Aí eu fiz a seguinte pergunta: e que dia os seus pastores e os seus obreiros descansam? Aí ele disse, não, é que cada um tem uma atividade, tal, deu uma desculpa, fez uma meia-culpa e caiu fora, né? Entende? Então, nós, os pastores da igreja, temos que zelar por isso. Porque esse é um dos problemas da desagregação no meio da igreja, na família. Porque tanto a criança, quando é criança, quanto o adolescente, eles são carentes da presença do pai. A presença do pai é muito importante para a menina. Tanto que a presença da mãe é importante para o menino. Né? O pai, ele tem aquilo que a psicologia chama de amor fálico, não é? No sentido de falhar, não é? Mas você sabe, a palavra falo, ela tem o seu sentido clássico, né? Então, a filha se sente bem amparada pelo pai. E o filho também consegue se corresponder com o pai. Exato. Né? Exato. E depois evitar certas tradições antigas que não permitiam o diálogo entre pai e filhos. Não é? A orientação sexual começa em casa.
Exato. Meus filhos, quando ficaram adolescentes, que a menina ficou adolescente, chamei ela. Depois da primeira menstruação. Eu disse, olha, você já é mulher. Então agora cuidado se você namorar. Vai acontecer assim, 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 assim. Então você tem que ter cuidado, você pode engravidar. Eu disse. E não precisa nem ter uma relação sexual profunda. Basta alguma coisinha acontecer aí. Tá? Tua imagem desapareceu agora para mim. Mas tá bom, tá voltando. Opa. Tá voltando. Não, Deu mas é certo? importante que tenha a minha imagem. Não, tá tudo Aí, a certo. O mesma coisa eu senhor tá fiz com o aparecendo. menino. É a mesma coisa que eu fiz com o menino. Quando ele teve os primeiros pelos pubianos, eu conversei seriamente com ele. E mostrei tudo para ele. Não é? Porque eu disse, agora você já é um homem. Eu disse. Então, É. você agora já vai produzir espermas. Você agora tá criando o corpo de homem. Então, esse Exato. diálogo não pode ser para o professor, né? De Mas tem que forma ser alguma. para nós que somos pais, é que cuidamos dos nossos filhos. Entende? Isso Exato. aí é paternidade, que é o assunto que eu queria realmente tratar aqui da paternidade, e com o tempo aqui, eu nem tenho que olhar aqui no computador que Nós hora temos que ainda está, uns 10 minutos ainda. né? 12 minutos nós temos. 12 minutos, né? É 12 minutos. É, Então, isso. essa questão do pai ausente. O pai está em casa, mas ele está presente, mas não exerce a sua paternidade. É. Efésios 3, 14 e 15, que eu vou ler, eu gosto muito desse texto, porque Paulo usa esse texto aqui de maneira bem clara. Eu vou ler aqui, na minha versão. Por essa razão me põe de joelhos diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Tá? Essa aí, 14 e 15. Aqui, a paternidade vem da palavra família. Família no grego é pátria. Entende? A palavra pátria é família. Uma nação, para ser pátria, ela é composta de famílias. No latim significava todos aqueles que estão numa mesma casa. Por exemplo, quando a Bíblia fala a família de César. Quem era a família de César? A família de César era a mulher de César, eram os escravos de César, eram os guardas de César, era a faxineira de César. Tudo isso aí era a família de César. A Bíblia fala a família de Aristóbulo, lá em Romanos, né? Família indicava todos, indicava casa. Aliás, a palavra casa, não é? Domus. Domus. Quando está falando de César, fala Domus Augusta, a casa do imperador. Né? Está Olha falando de só. uma família. Quando Deuteronômio 12, 12 fala que você vai comer e se alegrar com todos os da tua casa. Quer dizer, o escravo, a escrava, os filhos dos escravos, todos que trabalham para aquela casa, os filhos legítimos, as noras, os netos, todos fazem parte da casa. E é daí que vem o termo família. Quando lá em 1 Crônicas 17, Deus promete construir uma casa para Davi. Davi está se preocupando em construir uma casa, templo, para Deus. E aí Deus diz assim para ele, Davi, eu é que vou fazer para ti uma casa. E Davi entendeu que não era uma casa de material, era uma família. Olha E aí só. vem Jesus, que é a raiz de Davi, e vem todos nós, que somos herança de Davi, a herança espiritual de Abraão, e passamos aí
por Davi, significa todos da descendência de Abraão, de Davi, entende? Então, no texto, no latim, seria assim: o pai do qual toda paternidade toma o nome na terra. Esse texto aqui, o Deus, não é? De quem toda a família nos céus e na terra toma o nome. A gente pode trazer assim, que é o pai do qual toda a paternidade toma o nome na terra, toda a família. Então, quando a gente fala assim, quem é a família do pastor João Oliveira? É a mãe dele, o pai, o genro, a filha, a nora, os netos, a empregada que trabalha durante o dia na casa, todos são da família. Todos fazem parte da família. E quando fala na Bíblia que nós somos casa de Deus, não é? A gente não é casa de Deus no sentido de prédio. A gente é casa de Deus no sentido de família. Família. Então, esse conceito de família ainda não está bem assimilado numa igreja que faz 109 anos, como a nossa igreja. Porque nós pegamos o conceito de casa e transferimos para o templo. Enquanto que o conceito de casa são as famílias que se reúnem no templo. Não é verdade? As famílias que se reúnem no templo. Então você veja bem assim, quanto tempo uma criança fica aos cuidados do professor da escola dominical? Se uma criança for assídua na escola dominical, e são 52 domingos, vamos tirar 2 domingos aí que foram férias. Sim. Ela vai assistir 50 domingos, tá? Mas aí teve algum domingo que ela ficou doente, ela vai assistir 48 domingos de escola dominical. Cada escola dominical ela fica exposta ao ensinamento do professor ou da professora 45 minutos. Então, são 45 minutos por semana. Agora, quanto tempo ela fica exposta ao ensino do papai? 24 horas. Então, não podemos jogar a responsabilidade do ensino para o professor, Com certeza. nem para a professora. É responsabilidade nossa, como pais. Então, essa é a primeira questão. Não é? Então, paternidade é família. Quando, lá em Hebreus 3, diz que, assim como Moisés, eu vou até abrir o texto aqui, Moisés é fiel em toda a casa, não é? Diz assim, o qual é fiel àquele que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus, Hebreus 3, 2. Moisés foi fiel em toda a casa. Qual era a casa de Deus? A nação de Israel, que era composta de famílias. Não é? No entanto, assim como aquele que edifica uma casa tem maior honra do que a casa em si, quer dizer, o dono da casa, também Jesus tem sido considerado digno de maior honra, maior glória do que Moisés, pois toda a casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus como servo. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Cristo é fiel com a sua família. Aleluia. E essa família somos nós. Eu acho que a nossa hora está chegando aqui, temos 6 minutos mais, não é, queridão? Temos 6 minutinhos aí. É. Mas tá queria lindo, ver algumas considerações de você mais. Não, eu só queria que o senhor falasse um pouquinho ainda, acho que ainda dá, sobre o Jó, a figura do Jó como pai. A gente basicamente o que o senhor falou, né, assim, com relação a Deus, a Jesus, enfim, a gente sabe, esses são o nosso maior exemplo, não poderia ser diferente de pai, é o Deus Pai, né, de filho, de homem, Jesus, a figura de Jesus é a maior. Mas eu particularmente gosto muito da figura de Jó. E o senhor fala com muita propriedade nesse livro sobre Jó e como ele edificava a sua casa. Como ele todo dia Jó, veja oferecia bem, sacrifício pelos filhos. Né?
Jó tinha uma preocupação com seus filhos, né? Porque toda semana, todo dia, Jó tinha 7 filhos, homens, e 3 moças. Ele tinha 10 filhos. E os 7 filhos, homens, cada um deles dava uma festa na sua casa um dia da semana. Então significa que na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, tinha festa na casa de um dos filhos. E eles convidavam as irmãs. E aí Jó oferecia sacrifício por eles. Meus filhos podem ter pecado. Então eu vou oferecer a Deus, é uma figura do sacerdote, né? Vou oferecer a Deus sacrifício por eles. Matava um animal e oferecia aquilo para Deus, em favor dos filhos. A Bíblia não diz se os filhos eram fiéis a Deus ou não, mas que havia festa, havia. Né? Prova disso que lá no final ele tem mais 7 filhos e mais 3 filhas. Exato. E outra coisa, pelo que eu sei, com a mesma mulher. Com a mesma mulher. Com a mesma mulher, com aquela que mandou ele amaldiçoar a Deus. Com aquela que ele mandou, exatamente. Que ela mandou ele amaldiçoar a Deus. Exatamente. E aí, então, você vê bem que ele era um cara que intercedia. E quando Deus condena, quando Deus traz condenação a todos, a partir do capítulo 32, quando entra o Eliú para falar, não é? Quando entra o Eliú, a partir do capítulo 32, mas quando chega lá, no 38, começa assim: quem é este que com suas palavras obscurece o entendimento? E lá no final, Deus condena os amigos de Jó, porque não falaram de Jó o que era justo. Quer dizer, Deus sabia que Jó era justo. Deus sabia. Jó não negou a Deus a vida inteira, apesar de ter perdido tudo. Então, a figura de Jó, para mim, é impressionante, né? É que, como são 42 capítulos, os crentes costumam ler em pedacinho, e aí perdem a sequência. Eu sempre digo, pega o seu chimarrão, sua garrafa térmica, sente-se no lugar sozinho e estude o livro de Jó uma vez só. Leia, igual você assim, leia do 1 ao 42, pronto. Aí você vai entender o cenário todo do livro de Jó, como eu digo no livro, exato, vão abrindo cenas e os personagens vão aparecendo. Entende? Pastor João, tá chegando aí, devo ter 2 minutos ainda. Tem só 2 minutos. Eu quero pedir que o senhor ore por todos os irmãos que estão nos acompanhando. Abençoe as famílias aí, que a gente possa vencer esse tempo de dificuldades e que Deus nos dê sabedoria para conduzir nossos lares aí, segundo a vontade dele. Amém. Senhor, nós oramos a favor de todos os jovens casais que têm filhos ainda pequenos no seu regaço. Oramos para que eles tenham muita graça de Ti, paciência, e que saibam exercer a paternidade e a maternidade com seus filhos. Pedimos que o Senhor abençoe esses casais que estão em crise e que muitas vezes não sabem como vencer essas crises. Dá a eles, ó Senhor, graça, dá a eles sabedoria, dá a eles direção clara do que precisam fazer. Obrigado pela vida do Bernardo, obrigado pela vida da Jerusa, obrigado por todos eles, Pai, para que continuem crescendo e vivendo diante de Ti. Nós te agradecemos pela vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Pastor Fernando deixou aí um agradecimento. Tem uma menina aí precisando do teu agrado já, viu? Olha aí. O pastor Fernando também já deixou o recado aí, domingo, 19 horas, pastor João vai estar pregando na matriz. Aleluia. Exatamente. Deus abençoe, pastor. Obrigado, viu?